Let's go. I wake up to it. Agora, já que a gente passou um pouquinho desse momento documentário, digamos assim, né, Vitor? Que a gente já sabe até que pode chamar de Gugu, que não tem problema chamar de Gugu aqui ao vivo. Pode ficar à vontade. Por onde a gente começa essa conversa aí sobre gestão de eventos esportivos, Vitor? Cara, eu vejo que os grandes eventos que eu participei, que o Gugu também participou, foram a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Copa do Mundo, ele estava lá em Salvador, né, na Arena Fonte Nova, e os Jogos Olímpicos ele estava simplesmente no Maracanã, ou seja, no maior local de visibilidade, que é onde teve a cerimônia de abertura. Colocaram, mas colocaram pela sua competência. Colocaram lá pela sua competência. Sabiam que você ia dar conta. Aí conta um pouco mais desses dois grandes, mas aí, como a gente está prestes a uma cerimônia de abertura, a gente pode pegar essa experiência gigantesca que foi gerenciar uma instalação esportiva onde tem a cerimônia de abertura, que é diferente de todo o resto, né? Cara, assim, brincadeiras à parte, né? Eu tive muita sorte de estar no lugar onde eu estava, no momento que eu estava. Eu fazia vôlei de praia e depois eu comecei a fazer vôlei de quadra, né? Porque o vôlei de praia é uma profissão, né? Um pouco extenuante, um pouco cansativa pela rotina de viagens e tal. Então, assim, eu ficava mais tempo viajando do que em casa. E a ordem lá do Fábio, né, que era o dono da empresa, era ficar no máximo 2 anos. E eu fiquei o máximo 2 anos e fui pro vôlei de quadra. E se você vai conhecendo pessoas, você vai conhecendo, fazendo contatos, enfim. E numa dessas que eu trabalhava no futebol, eu fui ser voluntário da Seleção Brasileira de Futebol de 7, paralisado cerebral. Que aí que eu acho que é o primeiro insight importante, né, assim, para quem quer começar. Eu fui de voluntário trabalhar na Seleção Brasileira de Futebol de 7 como preparador de goleiros de pessoas com deficiência cerebral. E lá eu conheci um cara que gostou do meu perfil, da minha pessoa, enfim, a gente teve uma afinidade boa, e que foi o Jorge Miranda, né? E esse Jorge Miranda estava dentro de um ônibus voltando do sorteio final da Copa do Mundo, ao lado do Thiago Paes, que na época era o gestor, o gerente geral da operações, e o Thiago meio que se lamentando: puta, eu tô ferrado, tenho só jogos importantes em Salvador, precisava de alguém mais forte, mais pesado, com mais bagagem, enfim. E indicaram meu nome e eu fui para a entrevista. Graças a Deus gostaram da entrevista, e eu fui ser o gerente da Arena Fonte Nova durante a Copa do Mundo, né? Então, assim, é um desafio grande. Eu saí de um ginásio de 11 mil pessoas para um estádio de 50, um estádio extremamente complicado, a Fonte Nova, estrutural, tá? Eu falo de estrutura, de anatomia, não de operação. Quando eu falo em anatomia, eu falo 11 andares, ele é construído dentro de um morro, então, assim, o único anel que circunda por completo é o 7º andar, então nenhum deles você fecha, você consegue rodar, enfim, então era um labirinto um pouquinho complexo. E numa cidade onde eu só tinha passeado, não tinha feito, fui morar lá 6 meses, enfim. Fui bem recebido, primeiramente pela Moara, na época era de marketing, foi a primeira pessoa que me recebeu, depois junto com o Maron, que era o gerente de cidade, e a gente foi construindo um time, pessoas administrando interesses departamentais, vamos chamar assim, né?
E a gente foi construindo ali um grupo de trabalho que hoje é um grupo de WhatsApp que a gente se fala, se combina, marca. Putz, foi uma coisa assim foi uma sinergia bem interessante, cara. Nunca tinha trabalhado num grupo de pessoas assim tão especiais, tão maravilhosas, que ao ponto de, quando terminou, as pessoas que voltavam para as suas cidades, enfim, tinha aquele momento de choro, de tristeza, mas enfim, foi um momento bem legal. E o desafio que foi a Arena Fonte Nova, né? Você, jogos importantes, tinha um jogo, putz, não vou me recordar agora, se pesquisar aí, acho que foi Israel, e que a gente achou que fosse ser o jogo mais fácil, putz, pelo contrário, estava valendo vaga. Então, enfim, a gente não teve vida fácil lá. Mas foi uma experiência, putz, indescritível, sensacional. Let's go. I wake up to a